Muito obrigado, pastor, também. Mais uma noite, mais um domingo na Igreja Batista Betel. E eu fico feliz de saber que eu tenho a oportunidade de... O trabalho pastoral é um trabalho não fácil. E às vezes muita gente confunde e fala, você é pastor? Pastor, eu falei, não, estou bem longe de ser pastor. O pastor tem que cuidar das ovelhas. O pastor tem que ter um cuidado, assim, tremendo. Cuidar da igreja, dos negócios e tudo. E aí eu venho aqui igual um bonito, pego o microfone, né? Porque eu sou pregador diferente. Deus usando cada um de sua forma, cada um no seu quadrado, né? Eu não querendo ser pastor, não querendo também deixar o que Deus chamou para mim. Se Ele me chamar para ser um dia também, estou aberto. Mas o que eu quero dizer é que o pastor e a pastora fazem todo esse esforço e eu tenho o privilégio de poder vir aqui e trazer a mensagem para vocês. E eu peço que não seja eu falando, mas o Espírito Santo me usando, para que Ele toque no teu coração. E o que a gente falar hoje, que Ele atue na forma com que você precisa. Eu lendo um texto semana passada da Bíblia, fui ler ele essa semana de novo e aprendi coisas novas na semana anterior e nessa semana. E cada vez que você lê um texto bíblico, eu creio que você vai aprender algo novo. Por isso eu te encorajo, eu peço a Deus, na verdade, que o que eu falar hoje, Ele haja em você do modo com que tem que ser. Para que naquele pedaço, naquele local, na sua vida que você precisa de transformação, que essa mensagem atue. Não por causa de mim, mas através de mim. Amém? Que Deus me use e que também te use para fazer o mesmo, que é nós irmos e pregarmos o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho sendo pastor, sendo médico, eletricista, dentista, advogado, juiz, o que você for, você consegue falar de Jesus, não importa onde você está. Você fala dele tanto com as suas ações, como você também fala dele ensinando e mencionando sobre o Evangelho. E hoje, falando disso, dessas nossas ações, o tema que eu trouxe é a fé sem obras é morta. É um texto bem famoso de Tiago. Quem trouxe a Bíblia já pode até abrir em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. É mais fácil você chegar no livro de Tiago se você for lá por Apocalipse e voltando. Tiago 2, 17. Tiago, Pedro, Judas, Apocalipse 2,17. A gente vai ler o 17, 18 até o 22. Todos acharam? Amém? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E agora o último. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada, e a palavra que no grego significa terminada, completa, aperfeiçoada pelas obras. Pode deixar aqui o texto de 2:22. Esse texto, quem já conhecia? Levanta as mãos aí. Quem não conhecia, levanta a mão. Alguns não conheciam, está bem metade. Nesse texto tem uma polêmica muito grande entre a igreja evangélica e a igreja católica. Quem já ouviu falar nessa polêmica aí, ou não? Levanta a mão, quem já ouviu? Alguns já conhecem. E a grande polêmica é, lá na igreja católica eles falam que você é salvo pelas obras. Salvo pelas obras. E eles usam esse texto de Tiago. Nós, por outro lado, quando olhamos a Bíblia, vemos Efésios 2:8. Põe pra gente Efésios 2:8. Eu não vou tratar da polêmica em si, mas eu quero mostrar ela para você. Olha o que diz Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então o que salva a gente é a misericórdia de Jesus, a graça dele, através da nossa fé. Então quando eu creio em Jesus,
Ele tem misericórdia e me dá a graça de ser salvo. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Só aqui tá bom. Ou seja, não é algo... Põe o 9, coloca o 9, porque é mais claro ainda. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele está dizendo que você não é salvo por obras, mas pela fé. Só que a gente acabou de ver, volta lá em Tiago 2,17, que a fé sem obras é morta. Então, e no versículo 21, nós vimos que elas trabalham e cooperam, trabalham de modo conjunto. Olha lá o que diz. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E é sobre isso aqui que eu quero falar hoje, sobre essas obras, essa fé sem obra. Para a gente entender o que o texto está querendo dizer com fé sem obras é morta, é importantíssimo a gente entender o que é fé, o que é obras, como que o autor viu isso, o que ele quis dizer quando ele fala fé, quando ele fala obras. A gente pega uns exemplos bíblicos e coloca em aplicação prática para nós. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos entender o que é fé, à luz desse texto, bem simples. O que é obras, o que ele quer dizer com obras. Aí eu vou colocar para vocês uns 4 exemplos de obras. E aí sim, colocarmos em uma aplicação prática na nossa vida hoje. Amém? Então essa é a nossa mensagem. Se você estiver anotando, esse texto de Tiago 2, 17 a 22 é fundamental para você entender a nossa problemática hoje. E antes de adentrar na mensagem, eu queria contar algo que aconteceu semana passada. Eu cheguei numa pessoa próxima, que eu gosto muito dela, e perguntei assim, viu, você acha que você vai para o céu? Eu já falei isso aqui outra vez. E a pessoa olhou para mim e falou, eu acho que sim. E eu perguntei, e se Deus lá no céu falasse para você assim, mas por que você vai vir para o céu? O que te faz merecer? Ele, porque eu acho que eu vou. Aí tá, mas por quê? Qual o fundamento para Deus te permitir entrar? Aí ele falou, porque eu pratico obras boas. Quais obras? Eu não mato, não roubo, eu não minto, procuro não fazer nada dessas coisas erradas. Aí eu falei, então tá, então você está me dizendo que você vai ser salvo porque você merece ser salvo. Ele falou, é exatamente o contrário do texto que a gente acabou de ler. Não vem de obras nossas para que a gente não se glorie. E aí lá em Romanos 4 diz que se fosse por obras nossas, já não seria mais uma graça e uma misericórdia de Jesus, seria uma dívida. Por que você paga o teu funcionário? Porque ele trabalhou. Então agora você está em dívida com o teu funcionário. Assim como ele tem que cumprir o horário e a obrigação, você também tem que cumprir pagando ele. Senão daí, ou ele se encrenca se ele não trabalhar, ou você se encrenca se você não pagar. Então existe uma dívida. Ele conquistou aquele salário. Não foi porque você deu de presente, não foi porque você foi bom, mas porque ele trabalhou, certo? Se fosse assim a salvação, porque a gente é bom, não mata, não rouba, não judia das pessoas, ajuda os pobres, não tinha por que Jesus morrer na cruz, na verdade. Para que ele morreu? Ele morreu, todo mundo sabe que é para salvar a gente, não é? Para nos salvar. Mas se eu sou salvo por praticar boas obras, não precisa Jesus morrer, perde o sentido, o sacrifício na cruz. E aí eu expliquei para ele, eu falei, então tá. Você falou, apesar de olharmos na Bíblia de forma clara que não é por obras, para ele não faz muito sentido. Ele falou, eu faço um monte de coisa boa. Ele continua achando que ele merece ainda a salvação. Eu falei, agora eu vou te mostrar que você não merece. E eu não vou te julgar, você mesmo faz a avaliação. Alguma vez você já usou o nome de Deus em vão? Ele já usei o nome de Deus em vão. Alguma vez você já olhou para uma mulher e cobiçou ela? Aí o pessoal que estava perto começou a rir. Ele falou, já olhei, já cobicei. Alguma vez você desonrou teu pai e tua mãe? Já desonrei meu pai e minha mãe. Então mais interessante ainda é que ele não conhece muito de Bíblia. Quando eu perguntei se ele merecia ir para o céu, pastor, ele falou assim, eu mereço porque eu sigo os mandamentos e faço coisas boas. Ele usou a palavra mandamentos. Foi bom ele ter usado, porque daí eu peguei esses mandamentos. Eu falei, pelos 10 mandamentos você já violou uns 3, 4. Aí eu falei, e se Deus olhasse para você e falar, você violou esses mandamentos, mesmo assim você merece o céu? Aí ele respondeu, mereço. Eu falei, por quê? Porque eu me arrependi, eu não vou fazer de novo, eu tento não ficar fazendo, uma resposta natural, não é? Aí eu falei para ele, então tá bom. Agora imagina um ladrão que assaltou um banco ou matou uma pessoa, e vamos imaginar que pode ser aqui no Brasil, nas penas que tem na lei, e a lei diz, vamos inventar aqui, 10 anos de cadeia, regime fechado. Cana, matou, roubou e tal. Aí o ladrão chega diante do juiz e fala, é verdade que eu matei, eu roubei, mas eu me arrependi, juiz. Eu prometo que não vou fazer de novo, eu sou um cara bom, olha o tanto de caridade que eu fiz, e vou procurar não repetir tudo isso. O que o juiz vai falar para ele?
Cana. Não tem conversa. Você violou, você errou, você merece agora ser punido. E aí eu olhei para ele e falei, tá, e daí Deus agora, você falaria isso para ele? Aí ele congelou, ele já não sabia mais o que falar, porque eu fui apertando ele, né, coitado. E aí ninguém que estava junto, tinha umas 10 pessoas, sabia direito da resposta. Inclusive alguns cristãos ali, viu, pastor? Igreja, assim, tal. Eu falei, nossa, é um pouco preocupante, né? Porque isso está tratando da vida eterna. A principal mensagem do Antigo Testamento é falar do Messias que viria morrer por nós, certo? A principal mensagem do Novo Testamento é falar do Messias que estava na terra e morreu por nós. Então tudo aponta para a morte de Jesus para nos salvar pela misericórdia. A Bíblia inteira é isso, correto? E eles não sabiam por que Jesus morreu na cruz, por que a Bíblia inteira fala disso. Ah, Jesus morreu para me salvar, mas aí ele ficou congelado. Eu falei, tá bom. Nesse exemplo do juiz, do ladrão que roubou, tem alguma forma desse ladrão escapar da jaula? Existe uma forma. Vocês já ouviram falar em fiança? Paga fiança e você consegue ficar, dependendo dos requisitos, você cumpre, você não precisa ir lá para a cadeia, você diminui tempo e tal. Não sou especialista em direito penal, mas esse é o grosso que todo mundo conhece, certo? E aí eu falei, pois bem, foi Jesus lá na cruz que pagou essa fiança por nós. Porque pelos mandamentos você vai para o inferno. Mas pelo preço que ele pagou lá na cruz, você vai para o céu. Só como é que você faz quando você vai no juiz para pagar a fiança? Você tem que aceitar o dinheiro de quem está te dando ou do teu e entregar para o juiz. Esse ato de aceitar, depositar, na nossa paralelo aqui na nossa ilustração, é você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer nele, confessar com a sua boca e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Ou seja, quando eu faço isso, eu aceitei a fiança. Eu falei, obrigado Jesus por morrer e pagar esse pecado meu. Por isso que ele morreu, para pagar o meu erro. Porque pelo meu erro eu ia para o inferno. Não tinha saída, não tinha acordo. Então agora eu pergunto, eu sou salvo pelas obras ou pela fé em Jesus Cristo? Pela fé em Jesus Cristo. E o que é a fé em Jesus Cristo? Fé, coloca pra gente em Hebreus 11:1. Em Jesus Cristo é você crer, fé inicialmente é você crer no que você não consegue ver. Tanto em uma promessa futura, como em um fato passado. Olha o que diz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção das coisas que não vemos. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pode colocar no 3 até o 6. Pela fé entendemos... Vamos ler esse e depois a gente pula para o 6. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Um dia uma pessoa olhou para mim, que estuda bastante a Bíblia, ele nunca tinha pensado nisso, ele ficou meio surpreso. Eu também nunca tinha estudado isso a fundo. Ele falou, Paulo, fé está sempre relacionada a uma promessa futura. E aí eu lembrava que Hebreus 11 fala de fé e fui ler. E eu lendo, eu falei, parece que não. E ele não tinha pensado nesse trecho. Então, você que gosta de estudar a fundo e nunca pensou, quando fala pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, é nós acreditarmos que Deus produziu o universo. Que ele falou, haja luz, bum, houve luz. Isso é fé, é eu acreditar nisso, é eu ter essa confiança. É mais relacionado a algo que eu não vejo do que a algo futuro. Embora na Bíblia, em geral, fé está sempre se relacionando a algo futuro. Tanto que nesses exemplos que a gente vai ler de Noé, Abraão, todos eles creram em algo futuro, que eles ainda não viam, que eles ainda não tinham. Mas eu também posso ter fé em algo que já aconteceu. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora, coloca o 4. Vamos andando no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O testemunho dele está até hoje aí, transformando vidas. Versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A pastora falou isso hoje aqui. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam.
versículo 7. Se você ler, vamos só no mais o 7 e acabou. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ou seja, futuras, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Só para te lembrar, naquela época que Noé construiu a arca, nunca havia chovido na terra. Não chovia, não tinha chuva. A água não era, se você ler no texto, a forma de irrigação da terra era diferente da forma que ela é hoje, não tinha esse fenômeno da chuva. E aí você imagina, nunca choveu, e um cara, um senhor, olha e fala, vou começar a construir um barcão gigante, porque vai cair água do céu. O povo falou, esse aí ficou louco. Construiu uma arca, levou uns 100 anos para finalizar ela, porque não tinha tecnologia de hoje, eles viviam mais tempo. Os filhos, só ele e os filhos ajudando. Então foi uma fé imensa, construir tudo isso, levar todo esse tempo, crer em tudo isso e ainda crer que iria chover na terra. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. E o capítulo 11 continua falando desses heróis da fé, vários deles. Portanto, fé, quando a gente pensa em fé, nós pensamos que é a confiança no que você não consegue ver. Eu acredito que Jesus vai curar a minha enfermidade. Eu acredito que Deus criou o universo. Eu acredito que eu vou para o céu. Eu acredito que existem anjos. Eu tenho fé em tudo isso, essa confiança. Como nós vimos há pouco, nós não somos salvos por praticar boas obras, mas nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós já fizemos um estudo aqui, e está no YouTube, salvo, de Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante. Os judeus acreditavam que eles eram salvos por seguirem a lei e os profetas à risca. E se eles seguiam, eles seriam salvos. E Paulo mostra lá que não era salvação assim, que antes de existir a lei, já tinha fé e salvação. Nós podemos usar Enoque como um exemplo. Na época dele não tinha lei de Moisés ainda. Moisés nem existia ainda. E ele mesmo assim foi justificado pela fé. A prática, e é onde a gente vai entrar na mensagem, os atos de justiça dele testificaram da fé dele e tornaram ele um homem justo, fez Deus até arrebatá-lo e levá-lo aos céus. Então fé é isso. Fé é acreditar. Quer um exemplo? Coloque em Tiago 2,19. Nós abrimos a Bíblia em Tiago 2, lemos esses versículos que falam que a fé sem obras é morta, e olha o que o próprio Tiago diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Põe o 18. Olha como ele traz a definição de fé de forma indireta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostraria a minha fé pelas obras. Aí o 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Tiago usa a palavra crer como sinônimo de fé. Porque ele acaba de falar, você está achando que tem fé e isso é o suficiente. Então mostra ela sem as obras. Porque crer, até o diabo crê. Ter fé, acreditar que Deus existe e tal, isso até o diabo acredita. Então ele usa a palavra crer como sinônimo. De acordo com Hebreus 11 e Tiago 2,19, fé é acreditarmos naquilo que a gente não vê. É acreditar numa promessa futura, é acreditar no que Deus faz em nós, é acreditar na salvação, é acreditar na morte de Jesus, é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fé. E agora, Tiago acabou de falar, 2,19, que a fé sem obras é morta. Portanto, nós sabemos o que é fé, e agora vem a pergunta, o que é obras? Que tipo de obras? Isso é interessante porque hoje eu estava conversando com um rapaz sobre esse tema de fé e falando sobre obras, e ele fala, nós usamos como ilustração, e eu quero ler para você, Lucas capítulo 10, versículo 38. Você que trouxe a Bíblia, abre em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Antes do 10:38, vamos ler Lucas 5:18. Lucas é pertinho. 5:18. Lucas 5:18, depois a gente vai no 10. 5:18. Eu vou te dar aqui agora 4 exemplos de obras. Olha bem o que eu estou fazendo, para você não se perder. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vimos que a fé sem obras é morta, certo? Somos salvos pela fé. Amém? O que é fé? Acreditar no que eu não consigo ver. Então, fé sem obras é morta. Agora eu preciso entender o que são essas obras que Tiago fala. Fé sem obras é morta. Como que eu faço? O que adianta então eu ter fé sem essas obras? Porque daí não vai ter efeito, eu não vou ir para o céu. Porque a fé precisa ser viva para eu ir para o céu. Senão uma fé falsa, uma fé morta, uma fé ineficaz não adianta de nada. É igual um carro falso.
não funciona, não anda, não tem propósito, praticamente inútil. Então eu preciso entender o que é obras, porque eu quero entender o que Tiago quer dizer quando ele fala fé sem obras é morta. E para entender o que é obras, eu vou te mostrar na Bíblia esses 4 exemplos de Jesus, demonstrando que ele via a fé das pessoas através de algumas obras que elas executavam. E quais eram essas obras que eles executavam? A fé que Jesus percebia era através dessas ações. Olha agora então, Lucas 5, 18 a 20. São 3 versículos, o 18, 19 e 20. Lucas 5, 18 a 20. Aí depois a gente vai para o 10. Foi erro meu, não foi erro seu colocar o 10 lá. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. 19. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E o 20, olha o que Jesus respondeu. Vendo a fé que eles tinham, como é que Jesus viu a fé? Através das obras. Olha só, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus enxergou não as obras. Primeiro ele olhou as obras, mas ele viu no fundo das obras a fé. A fé é como se ela fosse a força que fez com que... É como se fosse, não, ela foi no caso. Ele olhou aquela fé e falou assim, olha, agora os teus pecados estão perdoados. Então veja, o pecado dele foi perdoado porque ele teve fé. E o texto está claro, Jesus vendo a fé, aí ele perdoou os pecados. Então o que perdoou os pecados não foi nenhuma obra, só que Jesus viu essa fé. Como que ele viu essa fé? E nós temos alguns verbos no texto. Quem lembra de eu falar de quando você vai ler a Bíblia procurar os verbos? Levanta a mão, alguém lembra? Eu já falei várias vezes, vou repetir, grava isso. É importantíssimo se você vai estudar a Bíblia. Sempre olhe os verbos, porque ele ou manda você fazer algo, ou mostra algo que Jesus fez. Amém? Então olha lá, vamos olhar os verbos. Versículo 18. 5:18 de novo, só para a gente ir folhando os verbos. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Olha a primeira coisa, eles trouxeram o paralítico. Trazer é um dos verbos que foi usado aqui. Deixa eu até ver se eu anotei. Eles procuraram entrar, em algumas traduções você vai ter. E tentaram fazê-lo entrar na casa. Então eles primeiro levam o paralítico, o verbo trazer, levar, tentam fazê-lo entrar. Então agora começa uma operação, é o segundo verbo, a segunda ação, porque são essas as obras que eles executaram ali, para colocá-lo diante de Jesus. É o próximo verbo, colocar, eles querem colocar. Agora como que eles fazem isso? 19, versículo 19, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, outro verbo, subiram ao terraço, mais uma ação deles. Eles sobem, olha o trabalhão que dá. E o baixaram, próxima tarefa difícil, baixar em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão bem em frente de Jesus, versículo 20. Próximo. Aí Jesus olha essa fé. Então as ações principais foi trazer, procurar entrar, subir no telhado, baixar e colocá-lo diante de Jesus. Olha que interessante. Quando Jesus vê toda essa operação, ele viu a fé. Além disso, Jesus vê o coração, claro, e ele sabia que aquilo não era forjado, que eles de fato acreditavam que Jesus ia curar. Você, sem acreditar que Jesus ia curar, ia fazer toda uma operação dessa? Não ia. Então Jesus viu no coração que eles acreditavam naquilo. E ele viu isso através dessas atitudes que eles mostraram. A Bíblia diz de forma clara, lá em Gênesis 16, que lá nos capítulos que conta 14, 15, 16, as histórias de Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão fez com que ele se tornasse o pai da fé. A fé de Abraão tornou ele o pai da fé e salvou ele, foi atribuído como justiça. Só que aí Paulo fala, Abraão foi justificado pela fé. Só que Tiago veio e fala, Abraão não foi justificado pela fé, mas ele foi justificado pelas obras. Só que quando Tiago disse isso, ele deixou bem claro que é porque essa fé só era demonstrada com alguma obra, alguma ação. E qual foi a ação de Abraão? Pegar o filho, levar, pegar a faca e estar pronto para matar e sacrificar o filho dele para Deus.
O anjo na hora fala, para, Deus manda ele parar, não mata, eu não quero que mate teu filho, eu queria testar a tua fé. E eu vi ela agora. Então aquela ação dele, em favor do que ele cria, revelou a fé dele. Então é uma fé viva, é uma fé ativa. Essas obras, nós tivemos agora um exemplo, que é você ir até Jesus, subir no telhado, descer o paralítico, crer que aquilo vai acontecer, colocar na frente de Jesus, e aí ele é curado. Também não adiantaria nada levar o paralítico, subir no telhado e colocar se eles não acreditassem que ele seria curado. Como Jesus conhece o coração, Jesus fala, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Quando ele olha para Pedro, e aí Pedro está afundando lá no rio, na água, porque Pedro vai andar, e aí Pedro fica com medo de andar na água, ele começa a afundar, e ele fala da pequena fé de Pedro, homem de pequena fé. Não temas, creia. Nós temos que crer, e aí sim Jesus vê essa fé nossa através dessas atitudes. Eu vou mostrar mais um exemplo, que é o 10:38, que a gente tinha aberto ali. Mais um exemplo de obras que mostram a fé. Lucas 10:38. Esse texto é outra história. Nós lemos agora a história do paralítico que é levado até Jesus. E essas ações revelaram a fé. Jesus olha tudo isso e fala, eu acabei de ver fé nele. 10:38. Do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Maria ficou sentadona lá, escutando. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. 41. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42. Todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem é que estava exercendo mais ações, agindo mais obras? Marta, que é a que estava cuidando da casa, o serviço e tudo, ou Maria que estava sentadona ouvindo? Quem exercia mais ações era Marta, que ela estava trabalhando ali. Aparentemente, uma pessoa me perguntou usando esse texto, então ela é que praticou mais obras, que ela estava servindo a Jesus. Olha que interessante, eu quis trazer esse exemplo para te mostrar que essas obras nossas podem ser tanto obras bem de uma forma mais coloquial, mais simples, mais não técnica, mas ela pode ser uma obra e uma ação ativa, intensa, como você subir no telhado, colocar o paralítico, descer, puxar corda, ir em 4, fazer o maior tumulto, abrir as telhas e tudo, intenso, ativo, ou pode ser uma obra mais passiva, quieta, calma, menos intensa, que é você sentar e ouvir Jesus falar e ficar parado ali. Maria, que é a que estava sentada ouvindo, é a que fez certo. Jesus elogia ela, essa parte não lhe será tomada, porque ela escolheu a boa parte. Então não confunda as obras com um monte de ação, atividade, barulho e tumulto. Olha só, Marta agitada fazendo tudo, Maria sentadona. Ao vir aqui na igreja você já demonstra pelo menos um princípio de fé, ou que você está indo atrás de fé. Você está demonstrando essa fé para Jesus, para Deus. Você pode estar se questionando, porque agora Deus conhece a parte interna, não adianta você ter todas essas obras, mas não ter a fé, mas essa ação já é uma obra em favor da sua fé. Por isso, você pode demonstrar a sua fé, jejuando, indo na igreja, ouvindo Jesus sentado, lendo as escrituras, falando de Jesus, fazendo perguntas. Perguntas é uma das melhores formas de nós demonstrarmos confiança, fé, porque senão a gente não teria humildade, senão a gente não teria nem a capacidade de perguntar. Mais um exemplo que é de Lucas 7, tudo em Lucas, capítulo 7, versículo 2 a 9. 7, 2 a 9. Esse é um dos mais bonitos. Lucas 7, 2 a 9. No Império Romano, eles dividiam os exércitos de soldados por agrupamento. Tinha um homem, eles chamavam de tribuno, que era o líder de 1000 soldados. Então ele tinha 1000 soldados na mão dele. Só que ele não ficava falando com os 1000 soldados quando ele precisasse. Ele tinha 10 centuriões, que eram homens que cuidavam de 100 soldados. Então tinha um camarada lá que tinha 100 homens, 100 soldados armados à disposição dele.
Aconteceu algum problema, chamava, é um problema pequeno, chama um centurião que cuida de 100 centurião, para você lembrar. E aí ele chama os 100 dele, vai lá, ou pega 30, 40, ele tem poder sobre os 100. E esse soldado vai lá e resolve um problema, um ladrão, um assalto, uma briga, uma confusão. Quando o problema é maior, aí eles chamavam o tribuno, falavam, temos uma encrenca, que é um que cuidava de 1000 soldados. Esse tribuno chamava os centuriões, falava, viu, eu vou precisar de 500 homens, 600 homens para atacar aquele montinho que foi formado ali, está tendo uma briga, ou sei lá, qualquer confusão. Nesse exemplo aqui nós temos um centurião. Eu contei isso do tribuno centurião para você saber. Às vezes eu lembro que eu lia a Bíblia, pastor, e eu via centurião, ficava, nossa, o que é isso? Lembra ancião, um senhor, o que é um centurião, né? Centurião então era um soldadão, ele cuidava de 100. E nesse exemplo que nós vamos ler do 2 ao 9, olha o que diz. O servo de certo centurião, então esse centurião tinha um servo, não está dizendo aqui que era um soldado, podia ser um assistente dele, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele enviou, mais uma obra, tá vendo? Ele tinha fé em Jesus, e esse é o ponto. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, aqui eles mostraram mais algumas obras. Ele é um cara bom. Só que não foi por causa disso aqui que Jesus viu a fé dele, porque ele ajudou a construir sinagoga e tal. Olha só, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, estando já perto da casa. Então quando Jesus estava chegando lá na casa do centurião para curar o servo que estava doente, quase à morte, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Agora ele mostra humildade. Jesus, nem entra aqui na minha casa. O centurião falando. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. E até por isso que eu nem fui aí. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. Versículo 9 agora. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Normalmente, esses homens romanos, os cidadãos romanos, normalmente, não todos, não eram judeus. E esse centurião, por isso que Jesus fala, nem em Israel, onde é o povo escolhido, onde estão os judeus, que eu escolhi desde Abraão, eu encontrei tamanha fé igual desse cidadão romano aí, desse soldado, desse chefe de 100 soldados, desse centurião. E o que o texto mostra que fez Jesus ver essa fé do centurião? O que ele ouviu o centurião falar. O que o centurião falou? Não venha na minha casa, porque se você der uma palavra aí, eu sei que o meu servo vai ser curado. Existiu alguma ação do centurião? Total. Primeiro ele manda irem até Jesus, ou seja, ele já acredita que Jesus vai curar. Ele roga e eles pedem que Jesus cure. Então é mais esse pedir. Ele manda, ele pede, Jesus cura, faça. Na sequência, ele expressa um reconhecimento do poder de Jesus. Como que ele faz isso? Ao dizer, olha, você nem precisa vir na minha casa. Ele expressa essa humildade, confiança. Porque eu sei que se você falar, você tem poder e vai acontecer. Então ele mostra que ele confia nisso ao recusar a vinda de Jesus. Então ele não precisou pular a cambalhota para provar a fé. Ele fez uma ação negativa. Eu não quero que você venha. Eu recuso a sua vinda. Essa ação de recusar é que mostrou uma obra que chamou a atenção de Jesus. Ao ouvir isso, nossa, não é para eu ir lá, porque ele disse que se eu der ordem para um soldado, igual ele dá para o soldado, eu também dou para os meus anjos, ou seja o que for, e o homem vai ser curado. Esse tem fé, hein? Como que ele mostrou a fé? Rogando, mandando os homens, depois recusando a vinda de Jesus através do que ele falou. Então, essas atitudes do centurião fizeram a fé dele vir à tona. O que é que curou a criança, o servo? A fé. Veja que ali no versículo 9, quando diz, ele coloca, ouvindo isso, voltando-se, disse à multidão, nem ainda em Israel achei tanta fé. Aí o versículo 10 diz, voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Vocês perceberam que a ênfase que Jesus deu foi na fé?
não foi nas obras. Mas essa fé só apareceu por causa das atitudes. Por que eu estou pregando isso nessa noite? Porque eu não quero que você pense que porque Jesus te salvou pela fé, que você não precisa mais de nenhuma atitude em favor do reino de Deus. Ao contrário, essa fé nossa vai vir à luz, vai vir à tona, vai trazer luz no ambiente que ela tiver, vai aparecer, a porta vai abrir e essa fé vai sair quando nós agirmos. Ou nós agirmos sentado ouvindo Jesus falar, ou agirmos levantando o paralítico e descendo ele no meio da multidão, ou nós agirmos indo à igreja, ou rogando que Jesus faça algo, ou nos humilhando e reconhecendo o poder de Jesus de curar e aperfeiçoar e fazer por nós. Então essas são algumas ilustrações, e agora a última, Lucas 18, 38. Ficou fácil porque é tudo Lucas, né? Lucas 18, 38. Muitas das passagens bíblicas de um evangelho como o de Lucas também se repetem nos outros. 18, 38. Até o 42. Essa é a última ilustração. 18, 38 ao 42. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, 41, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Foi as obras que curaram? Mas como é que ele mostrou essa fé? Alguém palpita? Como que ele mostrou essa fé? Alguém arriscaria? Gritando, clamando. E aí mandaram ele ficar quieto, ele gritou ainda mais. Então nós mostramos a nossa fé, gritando, fazendo, indo atrás. Eu te mostrei um exemplo de gritaria, mas eu também te mostrei um exemplo de Maria, quietinha, sentada, ouvindo. O que importa é você agir, seja de forma passiva ou ativa. Alguns momentos vão exigir uma ação mais intensa. Alguns momentos basta você sentar, dependendo do que você está assistindo na internet, o livro que você está lendo, com quem você está conversando, já está demonstrando tua fé. E tudo isso revela que cremos ou não em Jesus Cristo. Não ia adiantar ele gritar por Jesus e não acreditar que Jesus o curaria. Então, quando nós lemos lá em Tiago, coloca de novo para a gente, Tiago 2,17, que é o texto base do que a gente está trabalhando hoje aqui. 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não começa a fazer mais sentido agora, depois da gente ver essas 4 ilustrações? A fé de curar o paralítico, se eles não tivessem levado o paralítico, mostrado que criam, falado, pedido, não teria feito. A fé do centurião, que sabia que o filho podia ser curado, se ele não fosse pedir, se ele não mostrasse humildade, não reconhecesse o poder de Jesus, não teria feito também. A fé de Maria, que estava ali ouvindo Jesus, que é o que fez a diferença para ela, não seria demonstrada se ela não tivesse escolhido sentar e ouvir Jesus. E foi a decisão que ela tomou. Essa fé também do cego de Jericó, se ela não fosse acompanhada do grito de clamar, não teria tido efeito nenhum. A pergunta é, qual é o foco? Vamos ver se alguém acerta. A fé ou a obra? É sempre a fé. Porque todas essas obras apontam para a fé. Essa atitude mostra a fé. E Jesus fala, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé te curou. Se creres, tudo é possível ao que crê. Tua fé, tua fé, tua fé. Por isso que a Bíblia traz tanta ênfase na fé. E ainda bem que nós temos Tiago falando que, olha gente, é verdade. A fé, mas ela sem ser acompanhada de qualquer ação nossa é morta. Nós temos que agir. A fé, portanto, é o que vem antes. Olha só o que diz ali no 18, 2,18. Tiago 2,18. O próximo versículo. Mas alguém dirá, você tem fé? Olha como que ele demonstra que a fé está vindo antes. Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então ele está falando o seguinte... Eu vou provar que eu tenho fé com essas atitudes para Jesus. Ou ouvindo ele, ou lendo, indo para a igreja. Agora prova para mim que você crê em Jesus sem fazer nada.
sem evangelizar, sem crer, sem ler a Bíblia, sem obedecer os mandamentos dele. Você não me prova a fé. Veja que o foco central de Tiago é demonstrar a fé e não demonstrar e comprovar a obra. Ele usa a obra como um caminho para a fé. Por exemplo, quando você vai visitar um familiar em outra cidade, você pode escolher ir de carro, de avião, a pé, mas qual que é o foco que você quer dar? Visitar o seu parente. Ir lá, conversar, bater um papo e voltar. Você pode, para você tanto faz, você vai ser... Claro, depende se você puder, né, tiver condições. Se você vai de avião rápido, chegou rapidão. Ou se inventar um teletransporte, você vai aparecer lá. Ou se você vai a pé, mas daí é onde entra a viabilidade. Mas o que você quer? Você quer fazer a visita? Se fosse na época que não tinha carro, você ia se organizar e fazer uma visita a pé, levava dias, pegava cavalo. Mas o mais importante não é o meio de transporte. Claro que ele facilita, mas é o teu objetivo principal, é a visita. O mais importante é a fé, mas nós chegamos até ela com um meio de transporte, mostrando através dessas atitudes que tomamos em favor do reino de Deus. E um sinônimo dessas atitudes, nós já falamos disso, se você quiser saber também tem no YouTube, para quem está assistindo na internet, ou se você depois quiser ver, é uma mensagem que nós pregamos aqui sobre santificação. Então eu te diria que um dos sinônimos de obras é santidade. Justificação, e nós falamos lá naquela mensagem, é o que Abraão foi. É quando você fala assim: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu creio nele, eu peço perdão de ter vivido uma vida de pecado, eu quero ser batizado e eu entrego minha vida para Deus. Naquele momento você foi justificado. Pum, é imediato. Teus pecados foram perdoados, tuas más obras foram esquecidas, agora você é uma nova criatura. Isso chama justificar, virou justo, virou santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos santos que estão em Corinto, aos santos que não sei o quê, porque você agora é justificado. Porém, você precisa andar em santidade com Deus para ser santificado. Então, justificado é esse ato de ser declarado justo, é imputado em você, e santificação é você viver caminhando na presença de Deus. Põe para a gente 2 Coríntios 7:1. É você viver fazendo a diferença, se purificando de tudo que é coisa ruim, de tudo que é mal. Quando você está fazendo isso, você está fazendo obras que provam a sua fé em Jesus. Vamos ver algum exemplo aqui? Amados, visto que temos essas promessas da salvação, de ir para o céu, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É você aperfeiçoar cada vez mais, cada vez melhor, cada vez com mais empenho, a nossa santidade no temor do Senhor. E agora coloca Hebreus na tela, 12:14. Eu acho que é o 12:14, vamos ver. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, que é santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Forte, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque sem santidade você não prova fé. Porque o que é santidade? É buscar se purificar. A gente acabou de ver em 2 Coríntios 7:1. Melhorar a sua vida, servir a Deus, parar de falar besteira, parar de pecar, não trair a esposa, não roubar, não matar, não brigar. A gente vai cometer esses pecados. Mas ali está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. É um esforço que nós temos que aplicar. E é esse esforço que mostra a nossa fé. Então é essa vida em santidade que revela se você de fato crê que Jesus é o teu Salvador. Por isso, nunca mais veja o texto de Tiago como um problema. O texto de Tiago, ele é fascinante. E ele mostra para nós que a fé que salva, ela precisa ser demonstrada através das nossas ações, seja para sacrificando o filho para Deus, que é o que Abraão fez naquela situação que Deus pediu, ou como o cego de Jericó que gritava, ou então como Maria que sentou lá e ficou ouvindo com atenção Jesus, ou como o centurião que falou: nem na minha casa vem, porque você já pode mandar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. São essas atitudes, ou o paralítico descendo no telhado, são essas atitudes que mostram a nossa fé. Amém? Portanto, nosso foco é na fé, mas nós precisamos viver em santidade. E para nós encerrarmos, Efésios 2:8-10. Eu quero, na verdade, coloque em Gálatas 5:19.
Eu vou te mostrar de uma forma prática, que eu prometi no começo da mensagem, e aí esse fica como último texto nosso. Como você pode colocar isso no seu dia a dia? Quais são os frutos do Espírito que mostram uma vida de santidade, de santificação? Olha lá. Gálatas 5:19. Esse Efésios 2:8 nós vimos que fala que nós somos salvos pela fé. E no versículo 10 do Efésios 8, lá 2, 8, 9 e 10, diz assim: nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Então lá fala, você é salvo pela fé, não vem das obras, mas fomos criados para as boas obras. Portanto, se eu não praticar as boas obras, eu não estou demonstrando a minha fé é morta. Ora, as obras da carne são manifestas, as da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 20. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Isso aqui é tudo o que você não tem que fazer, porque é da carne. Quando você se restringe de fazer tudo isso, você já praticou uma obra boa, que é não praticar obras ruins. Egoísmo, dissensões, facções. 21. A inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já vos adverti. Lembra que nós lemos em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém vê Deus? O que é santidade? São ações que revelam nossa fé. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas então eu sou salvo pelas obras? Não, a minha fé que me salva. Mas eu posso perder minha salvação se minhas obras não testificarem da minha fé, se eu abandonar Jesus. Tanto é interessante que se você for um cara muito legal, bacana, não fizer nada dessas coisas erradas aqui, mas não tiver fé, você não é salvo. Então não adianta fazer coisas boas. Não adianta levar o paralítico lá, descer até Jesus, se você não crer naquilo. Se você não crer, você não é salvo. Então você tem que crer. E daí você mostra isso com as suas atitudes. Agora o 22. Agora vem o que a gente tem que fazer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E o último versículo: mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos colocar em pé? As obras... Amém. As obras não nos salvam, mas elas testificam da nossa fé, e a nossa fé nos salva. Por isso, a partir de hoje, mude todas as obras que você acha que podem estar interferindo na sua santidade com Deus. Paulo, eu queria saber mais sobre santidade. Eu peço e te encorajo a assistir e ouvir a mensagem sobre santidade que está na internet. A gente pregou. Você bate assim, santidade, Paulo Bichara, lá no YouTube, e vai ter uma pregação que a gente ministrou aqui sobre isso. Amém? Senhor, estamos aqui na Tua presença. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos que se fazem presente. Peço ao Senhor que testifique em nós quais são, Senhor, as obras que nós poderemos colocar em ação a partir de agora, para testificarem da nossa fé, para aperfeiçoarem a nossa santidade no temor do Senhor. Porque sabemos que o Senhor, que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Pedimos perdão dos nossos erros, como também perdoamos os que pecaram contra nós. Proteja-nos dos dardos inflamados do maligno. Guia-nos e instrua-nos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.